Amém. Olá a todos, seja muito bem-vindo, você que está participando conosco ao vivo, você que está também assistindo esse vídeo depois gravado. Que a paz de Cristo esteja com você, com sua família, que Deus abençoe e que esse momento possa ser um momento edificante de ouvir a voz de Deus e de aprender mais da palavra do Senhor. Vamos nos dirigir então ao Senhor em oração? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, de cultuarmos ao Senhor, de aprendermos de Ti, da Tua palavra. E eu peço que o Senhor me ajude, nos ajude nessa hora, que o Senhor conduza tudo que for dito aqui, que o Senhor fale com cada um, que nós possamos ser transformados pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que tem poder para salvar, para libertar, para transformar e para abençoar as nossas vidas e nos dar a vida eterna. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado nos últimos cultos, se você tem acompanhado, você sabe, sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Que o nosso culto, a nossa devoção a Deus é através de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Não é algo frio, distante, impessoal, baseado em rituais, em cerimônias, em regras, simplesmente que nós devemos seguir, mas que nós devemos ter, que o Senhor quer ter um relacionamento conosco, de comunhão, de intimidade, de nós falarmos com Deus, abrirmos nosso coração a Ele e ouvirmos também o que Ele tem a nos dizer. E pensando nisso, eu queria refletir com você hoje sobre o que Deus espera de nós, quais são as expectativas de Deus, né, se a gente pode dizer assim, nesse relacionamento. Porque se nós formos pensar nos nossos relacionamentos humanos, na sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, com os nossos amigos, cada um desses tipos de relacionamento, a gente tem uma certa expectativa, um comportamento, uma atitude que a gente deve ter, qual que é o nosso papel, né? Como pais, mães, filhos, amigos, como líderes na igreja ou como ovelhas, né, lideradas. A gente tem um papel, a gente tem atitudes, comportamentos que são esperados de nós, né? E com Deus é a mesma coisa. Se nós temos um relacionamento com Ele, existem coisas, comportamentos, atitudes, pensamentos que nós devemos ter. E pensando nisso, eu queria refletir sobre isso por meio do livro de Neemias, da história que é contada ali. Porque também nós temos falado, né, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela usa situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, coisas bem práticas mesmo, da nossa vida terrena mesmo, para nos ensinar verdades espirituais, para que a gente possa entender realmente de forma bem didática, né? E então, antes de a gente ouvir o trecho bíblico, eu queria trazer um pouquinho de contexto sobre o momento que esse livro de Neemias relata para nós. Né? Neemias era um líder judeu, um homem influente, que tinha um certo prestígio. Provavelmente ele era da tribo de Judá, mas ele nasceu e viveu na Babilônia, naquele período do exílio, né? Se você conhece a história bíblica, você deve lembrar que o povo de Deus, o povo de Israel, se dividiu em dois reinos. O reino do norte, que tinha a capital como Samaria, que era chamado Reino de Israel, que era composto por 10 tribos, e o reino do sul, que era o reino de Judá, que tinha a capital em Jerusalém, que era composto pelas tribos de Judá e Benjamim. E o reino de Israel, o reino do norte, ele foi dominado, subjugado pelo Império Assírio, mais ou menos ali em 722 a.C. E o reino do sul, o reino de Judá, caiu depois, nas mãos do Império Babilônico, que foi em 586, ali mais ou menos antes de Cristo. E aí teve esse exílio babilônico que durou 70 anos, e Neemias, então, está inserido nesse contexto. Ele nasceu, então, na Babilônia, mas ele tinha um certo prestígio, porque uma certa influência, porque ele trabalhava diretamente com o rei, ele servia o rei, que era o rei Artaxerxes, e Neemias era copeiro do rei. E esse era um cargo de confiança, um cargo de bastante responsabilidade, porque ele era responsável não só por servir o alimento para o rei, né, mas de garantir que esses alimentos eram próprios para o consumo, né, por causa das conspirações e disputas de poder. Ele tinha que garantir ali que o rei não seria envenenado, né, por algum alimento. E então era um cargo de muita confiança e de muita responsabilidade. Ele tinha acesso direto ao rei. E foi essa posição que possibilitou a Neemias fazer a obra de Deus, né, que Deus o usasse para fazer a obra que ele já havia predito e que já havia sido profetizado nas escrituras pelos profetas de Deus, né? Que aquele exílio era por causa da desobediência do povo, que se afastou de Deus, que
quebrou a aliança com Deus, descumpriu as leis, os decretos que Deus tinha revelado e ordenado ao povo que seguisse. Então Deus, por meio dos seus profetas, anunciou: olha, vocês vão para o exílio, vocês vão ficar por 70 anos longe da sua terra, vão ter que mudar de cultura, vão ter que ser escravizados de novo, né? A gente tem que se lembrar que Deus já havia libertado o povo da escravidão do Egito, né? E então eles, de certa forma, estavam voltando para o lugar ou para a posição da qual Deus já os havia tirado, né? Por obediência, por rebeldia. Mas Deus também prometeu que ele os restauraria, né? Que eles retornariam para a terra, que eles reconstruiriam o templo que havia sido destruído, que a cidade de Jerusalém seria reconstruída, que a identidade deles seria restaurada, a identidade nacional, a identidade do povo de Israel, né? E uma das pessoas que Deus usou foi Neemias, esse homem de Deus, homem judeu, assim como ele usou também Esdras, Zorobabel, Josué e outros que vieram antes. Mas ele volta então para a terra prometida, para a província de Judá. Quando Neemias volta para a terra, para Jerusalém, já era um momento em que o templo já tinha sido reconstruído, mas a cidade ainda estava devastada, estava em ruínas, né? Os muros estavam derrubados e as portas haviam sido queimadas, as casas não haviam sido reconstruídas, então a cidade estava num estado de desolação, de miséria, de insegurança mesmo. E Deus vai dar, então, a Neemias essa tarefa muito difícil de reconstruir, de restaurar, de reerguer essa cidade, de fazer uma reforma tanto espiritual, política e da própria estrutura física ali da cidade. E Neemias, de fato, ele é um grande exemplo de líder, de um homem temente a Deus. Ele consegue, pela graça de Deus, fazer um trabalho excelente, primoroso, consegue restaurar a cidade, reconstruir os muros, fazer com que o povo deixasse as práticas pagãs e se voltasse para Deus, obedecesse a lei de Deus, restaurasse o culto a Deus da forma que Deus havia estabelecido. Mas o que me chama mais atenção nesse livro de Neemias, ao ler esse livro, é que o objetivo dele é exaltar a Deus, a obra de Deus, o poder de Deus, a misericórdia, a grandeza do Senhor. Porque tudo que ele, junto com os outros homens e mulheres de Deus, né, tudo que foi alcançado, conquistado, foi graças à boa mão de Deus e porque aquilo era um plano de Deus, era uma obra planejada e executada por Deus por meio dessas pessoas, né? E eu fiquei pensando que assim como Deus, ele usou Neemias, ele quer nos usar também, ele quer fazer uma obra em nós, na nossa vida, assim como ele restaurou, reconstruiu, reergueu aquela cidade de Jerusalém que estava em ruínas, devastada pela guerra, destruída, né? Aos olhos humanos não havia esperança, não havia nada daquela glória, daquela pompa que havia no reinado lá de Salomão, por exemplo, né? Aquele templo grandioso, suntuoso, não havia nada daquilo, nada que pudesse trazer a esperança, que pudesse, aos olhos humanos, dar a entender que aquela cidade poderia ser restaurada, né? E é claro que também esse trabalho não terminou com Neemias e foi todo um processo que a Bíblia vai contando para nós, e a gente sabe que o templo que foi reconstruído, ele foi destruído mais uma vez, mas o ponto aqui é que pela obra de Deus, pelo poder de Deus, eles conseguiram alcançar e conquistar algo que, humanamente falando, seria impossível. E naquele momento, a comunhão, a aliança com Deus foi restabelecida. E a minha ideia que eu queria compartilhar com vocês hoje é que a nossa vida é como essa cidade destruída, devastada, arruinada, muitas vezes onde Deus não tem o lugar que ele deveria ter, a honra, o respeito, o temor, o amor que nós deveríamos dedicar a Deus, a devoção. Muitas vezes isso não existe na nossa vida em algum momento. E Deus quer nos restaurar, Deus quer fazer uma boa obra em nós. E também Deus nos fez para executar boas obras, para amar e abençoar e ajudar também o nosso próximo. Mas a nossa vida cristã é um processo, né? Uma caminhada, uma jornada. Às vezes a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás, né? A gente enfrenta lutas, dificuldades. E eu queria então olhar para essa história de Neemias e daquilo que ele e o povo de Deus, né, enfrentaram, e fazendo um paralelo com os processos da nossa vida que nós passamos em todas as áreas, né, espiritual, material, emocional. E eu queria que você prestasse atenção então agora na palavra de Deus que nós vamos ouvir, que está lá em Neemias, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 11, para a gente ter como ponto de partida e depois a gente vai avançando aqui na história.
Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém. Eu selecionei esse trecho aqui para nós ouvirmos, porque é aqui que tudo começa, né? Aqui que nos é mostrado como que Deus inicia a obra no coração de Neemias. E que é Deus que nos chama, é Deus que fala conosco, Ele vem atrás de nós, nos busca e nos revela a nossa condição, como nós estamos carentes da graça e da glória de Deus. E a gente vê aqui que por meio do seu irmão Hanani, Neemias toma conhecimento. Ele fica sabendo da situação triste, difícil, pela qual o povo estava passando lá na província de Judá. Porque ele estava lá no palácio, vivendo com o rei, como copeiro do rei, né? Era um cargo, como a gente já disse, de prestígio, não faltava alimento, não faltava roupa, ele estava numa boa condição, aparentemente, né? Até ele tomar conhecimento de como que o povo estava, como que os compatriotas dele estavam vivendo lá em Jerusalém, uma situação de humilhação, de desprezo, que a cidade estava com seus muros derrubados, suas portas destruídas pelo fogo. E essa informação, quando ele toma o conhecimento da condição da cidade e das pessoas, ele se entristece, ele fica quebrantado, aflito, ele lamenta, ele chora e ele se volta para Deus. Isso aqui é muito importante, né? O que a gente faz diante dos nossos sentimentos de tristeza, de angústia, de aflição. E ele vai jejuar e orar. E ele demonstra arrependimento. Arrependimento pelos pecados, confessa os pecados dele, do povo, porque ele sabe que a solução, que a resposta para esse problema que ele está vendo ali diante de si, que até então ele estava vivendo a vida dele, e não, né, sem o conhecimento, sem se dar conta do que estava acontecendo. Quando ele se dá conta, quando ele toma consciência, ele entende que a resposta, a solução, está em Deus, que é o Deus dos céus, grande e temível, fiel e misericordioso com aqueles que o obedecem. E ele vai não só reconhecer que eles pecaram, que eles fizeram coisas vergonhosas, mas que Deus já tinha anunciado que eles estavam vivendo era consequência da desobediência, que Deus já tinha anunciado que eles seriam espalhados pelas nações se eles desobedecessem. Mas se eles se voltassem para Deus, se eles voltassem a obedecer os mandamentos, Deus os traria de volta, Deus os reuniria naquele lugar, na terra prometida, que Deus já havia concedido a eles, né? E isso também, em primeiro lugar, é o que Deus espera de nós. É tristeza, é quebrantamento pelo nosso pecado, pelos nossos erros. A gente, mesmo que não conheça a palavra de Deus, pode ser que você não tenha conhecimento do que Deus quer, do que Deus requer, mas a gente tem a nossa consciência que nos indica o que é certo e o que é errado. A gente tem pessoas que nos aconselham, as próprias circunstâncias da nossa vida, as cabeçadas que a gente dá, né, como a gente fala popularmente, tudo isso nos mostra o que é bom, o que é correto, o que é justo, o que é honesto, e o que a gente tem feito que não é bom, que não é correto, e o que a gente tem se omitido de fazer também. Então, no fundo, a gente tem esse conhecimento, a gente sabe o que a gente precisa acertar na nossa vida.
E muitas vezes a gente tem sim um sentimento de frustração, de impotência, porque a gente não consegue mudar, a gente não consegue melhorar. E o que Deus espera de nós é que a gente reconheça o nosso pecado, confesse para Ele e reconheça a nossa dependência dEle, que a gente se volte para Ele. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel, bondoso, capaz de transformar essa realidade, essa condição em que nós estamos. E a gente vê que, assim como com o povo de Israel, que muitas vezes eles tiveram que fazer isso, né? Não só no começo ali da sua história, lá no Egito, mas depois, muitas outras vezes, a gente também, a gente se volta para Deus, depois a gente acaba, muitas vezes, errando, se desviando do caminho, tem que voltar, tem que pedir perdão mais uma vez, e é assim a nossa vida, é esse o processo. E o Senhor Jesus, quando ele está ensinando as multidões, a gente vai ver isso lá no Evangelho de João, no capítulo 6, algumas pessoas vão perguntar para ele assim: Senhor, o que nós precisamos fazer para fazer a obra que Deus requer? Para realizar a obra que Deus requer, o que nós precisamos fazer? E o Senhor vai responder: a obra de Deus é esta, é crer naquele que ele enviou, ou seja, crer no Senhor Jesus. Todas as outras boas obras que a gente possa fazer para o culto ao nosso Deus, para honrar o nosso Deus e amar o nosso próximo e abençoar o nosso próximo, é um resultado, é um fruto daquilo que a gente creu. A gente crê no Senhor Jesus. Crê que Ele é o Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, que o sacrifício que Ele fez é suficiente para o perdão dos nossos pecados e para que nós tenhamos a vida eterna. Lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai explicar, no capítulo 15, o que é o Evangelho, o que são essas boas novas que nós devemos crer. E ele vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E é nisso que nós devemos colocar a nossa esperança, porque se o Senhor Jesus ressuscitou, é porque o sacrifício dele foi aceito, e nós também ressuscitaremos com ele um dia. E também o apóstolo João vai dizer, isso está lá na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que aos que o receberam, creram no seu nome, ele lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então isso também é algo que o Senhor Jesus conquistou para nós. Ele, como Filho de Deus, ele conquistou para nós esse direito de nós sermos seus irmãos e nós sermos chamados filhos de Deus. Outra promessa que nós temos é que diante do nosso arrependimento e de nós crermos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos receber o dom do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus habitando em nós. É Ele que nos capacita, é Ele que opera em nós essa transformação de dentro para fora, para que nós possamos ser essa luz do mundo, como o Senhor Jesus nos instrui a fazer, né? A ser. Ele vai dizer assim, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então a gente precisa ter esses frutos de arrependimento, demonstrar que realmente a gente creu e que a gente vai mudar a nossa conduta, mudar a nossa forma de pensar, de agir, de viver, para se amoldar aos padrões de Deus, aquilo que Deus espera de nós. Porque como Pai, o que Deus espera de nós? Amor e obediência. Jesus vai dizer assim, que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, porque a gente aceita a autoridade do Senhor. A gente crê que aquilo que o Senhor diz, que a vontade dele é boa, perfeita, justa, agradável. Então a nossa obediência é um resultado desse amor que nós sentimos por ele. Então a palavra vai dizer o que a gente precisa mudar. Se a gente costumava mentir, que a gente deixe de mentir e fale a verdade. Se aquela pessoa que furtava, que usava de meios ilícitos para obter o seu sustento, que ela passe a trabalhar de forma honesta, de forma lícita. Se você é uma pessoa que se deixa levar pela ira, pela amargura, que você não se comporte mais assim, por amor a Cristo. E a palavra também diz coisas que nós devemos fazer, que nós devemos perdoar o nosso próximo, tratar com bondade, ter cuidado com as nossas palavras, para não falar palavras ofensivas, duras, sem necessidade, né? Porque em alguns momentos sim a gente precisa ser mais duro, mas a palavra vai dizer que nós devemos seguir a verdade em amor, né? Também vai dizer que Jesus era cheio de graça e de verdade. Então, essas duas coisas andam juntas, né? E o que tudo isso tem a ver, então, com Neemias, né? Porque assim como Deus planejou e chamou Neemias para essa obra de restaurar essa cidade, que era a restauração do culto a Deus, restauração da justiça, da ordem, da segurança, da paz, da prosperidade daquele povo. Esse era o plano, o projeto de Deus, né? Da mesma forma,
Deus tem esse plano, esse projeto, essa boa obra que Ele quer fazer na nossa vida, que é o quê? É que a gente seja cada dia transformados à imagem de Cristo, que a gente seja como o Senhor Jesus é. E isso significa, então, amar o nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e nosso entendimento, e amar o nosso próximo como o Senhor Jesus nos amou. E isso se materializar em atitudes, em coisas práticas, né? Não só algo teórico e que nós cremos com a nossa mente e aceitamos no nosso coração, mas como a palavra diz, que a gente não seja só ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes dela, né? E assim como foi Deus que capacitou Neemias para fazer a obra que ele já havia planejado, Deus também nos capacita pelo Espírito Santo. É Ele quem nos capacita para fazer aquilo que lhe agrada, porque por nós mesmos isso é impossível. E a gente pode ter a certeza de que essa obra vai ser bem sucedida, vai ser finalizada, vai ser concretizada, porque é um plano de Deus, é uma promessa de Deus. Assim como Neemias tinha certeza de que a cidade, os muros da cidade iam ser reconstruídos, porque foi Deus que colocou no coração de Neemias para ele iniciar esse empreendimento, para ele executar esse projeto, né? Ele não havia falado com ninguém antes, ele não havia conversado, pedido conselho, foi o próprio Deus que, enquanto ele orava, jejuava, se lamentava, Deus mostrou para ele que era isso que Deus esperava dele. E por mais desafiador e difícil que pudesse parecer, ele seguiu adiante, ele fez, ele colocou em ação, ele traçou estratégias e colocou em prática, confiando que Deus ia prover tudo aquilo que ele precisava, que Deus ia capacitar, que Deus ia mover os corações das pessoas. A gente vê aqui no finalzinho do capítulo 1 que ele ora a Deus pedindo a benevolência do rei Artaxerxes, né? Que o rei concedesse os pedidos que ele ia fazer, porque ele precisava da autorização, da permissão do rei, de provisão dos recursos que ele ia precisar. E na pessoa do Senhor Jesus nós temos tudo isso. Nós temos a benevolência do rei, do nosso rei Jesus, que demonstra o seu amor, tendo morrido e se sacrificado por nós, provendo aquilo que a gente precisa para nos reconciliarmos com Deus e nos enviando o Espírito Santo de Deus, habitando em nós para que nós possamos viver essa vida agradável a Ele. Então, nós já temos a benevolência, a provisão e a capacitação do próprio Deus. Outra coisa que a gente vai ver aqui no livro de Neemias é a importância da gente viver em comunidade, da gente entender que esse projeto de Deus é coletivo, que é algo que a gente deve fazer juntos, em comunhão com outros irmãos e irmãs, para que a gente possa oferecer e receber também orientação, encorajamento, consolo, para que a gente possa orar, interceder uns pelos outros, nos fortalecer. O relato bíblico de Neemias vai mostrar para nós que o muro foi construído a muitas mãos, né, por muitos homens e mulheres, inclusive, também. E ele vai dizer os nomes das pessoas e qual parte do muro eles construíram para mostrar que esse trabalho seria impossível alguém fazer sozinho, né? Ou se todo o povo não se mobilizasse ali para ajudar, para se empenhar, se eles não aceitassem, não concordassem com aquele projeto, não teria acontecido, né? Porque eles enfrentaram oposição, opressão do inimigo. A gente sabe que na nossa vida também é assim. A palavra vai dizer que a gente não luta contra pessoas individualmente, de forma pessoal, né? Nós não temos inimigos pessoais, mas a gente luta contra o próprio maligno, contra o próprio diabo e seus anjos caídos, né? Então a gente não pode esquecer dessa realidade espiritual, que muitas lutas, muitas batalhas que a gente enfrenta são espirituais, né? Assim como Deus usa pessoas para fazer as suas boas obras, o diabo também usa pessoas para tentar frustrar ou atrasar ou prejudicar os planos de Deus. Embora a gente sabe que isso não é possível, mas mesmo assim o diabo faz isso, né? Ele se opõe a nós. E a gente vê isso materializado também ali no livro de Neemias, com os inimigos, povos vizinhos, autoridades, os nobres ali da região que armam ciladas, emboscadas, que fazem ameaças de morte, caluniam, difamam os líderes do povo, tentando deixá-los mal diante das pessoas. E tudo isso gera dúvida, gera desânimo no meio do povo, eles começam a duvidar que aquilo vai ser possível, que aquela obra vai poder ser concluída, porque ainda falta muito, porque eles não têm material suficiente. Então existia uma oposição interna, que vinha, de certa forma, ali do próprio povo, e externa, que vinha dos inimigos, dos povos vizinhos,
E a gente também vive isso na nossa vida cristã. A gente tem essa luta constante contra o pecado. Uma palavra diz que as coisas boas que a gente quer fazer, a gente não consegue. E às vezes o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. A gente se empenha em mudar certas atitudes, comportamentos, pensamentos que a gente sabe que não são bons, que estão errados. E parece que a gente não sai do lugar, que a gente não consegue vencer certas coisas, que a gente não consegue melhorar, que a gente não consegue progredir. E, por outro lado, a gente enfrenta também zombaria, desprezo de outras pessoas, muitas vezes, por a gente querer fazer aquilo que a gente acha correto, que a palavra de Deus ensina. Porque muitas vezes isso causa estranhamento, né? Coisas que, de repente, pra gente era normal, a gente costumava fazer, e de repente a gente não faz mais, e não anda mais com certas pessoas, não frequenta mais certos lugares, e isso causa uma reação, às vezes, muito forte por parte das pessoas, nos acusando de preconceito, nos ofendendo, dizendo que nós somos fanáticos e muitas outras coisas, né? Isso sem contar as adversidades, os problemas de doença, problemas financeiros, problemas da nossa vida mesmo, coisas que fazem parte da vida aqui na Terra, mas que também nos afetam muito, problemas familiares, de todo tipo, né? E que também, muitas vezes, nos abalam, nos enfraquecem, nos causam desânimo, dúvida, tristeza, e a gente começa a ter dúvidas, ter questionamentos, nos sentimos perdidos muitas vezes do caminho que nós devemos seguir, das decisões que nós devemos tomar diante disso. E a palavra vai dizer para nós que a gente deve resistir ao diabo, né? Que a nossa posição deve ser de permanecer firmes naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus nos ensina e nos ordena a fazer, a obedecer aos seus mandamentos. E a palavra diz que se a gente resistir ao diabo, ele fugirá de nós, né? E também o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 da carta aos Efésios, ele vai usar uma metáfora, né? Uma figura de linguagem aí para falar da armadura de Deus que nós devemos usar. Assim como no livro de Neemias a gente vê que os homens se armaram para se proteger dos inimigos que poderiam atacá-los, né? Enquanto eles faziam o trabalho, uns vigiavam, outros trabalhavam, e eles se prepararam caso os inimigos os atacassem, né? Então Paulo vai usar essa figura para dizer que nós devemos usar a armadura de Deus também, para que a gente possa ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o que ele vai dizer que é essa armadura? Então ele vai dizer, é o cinto da verdade, a couraça da justiça, ter os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, que a gente deve usar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E o Espírito é a palavra de Deus, ele vai dizer, né? Então a gente não vai ter tempo de explicar cada uma desses itens aqui, mas a gente entende que Deus nos dá armas, que na palavra dele a gente encontra o que a gente precisa para permanecer firmes, que a gente deve basear a nossa vida na verdade, na justiça, no nosso conhecimento do evangelho, das boas novas que a gente acabou de falar aqui, que a gente deve confiar naquilo que Deus prometeu, que a gente deve se apegar à nossa salvação, que a gente deve ser fiel, que a gente deve continuar crendo naquilo que a gente começou crendo, que a gente deve permanecer, apesar das circunstâncias às vezes serem muito difíceis, apesar de não parecer que aquelas promessas de Deus vão se cumprir, né? Mas a gente confiando no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, a gente permanece firme. É nesse livro de Neemias, inclusive, que tem aquela expressão bonita que talvez você já tenha ouvido, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, diante dos inimigos, diante da oposição, diante das dificuldades, quem os fortalecia, quem dava alegria a eles, né? Esperança e ânimo, para eles continuarem naquele projeto tão difícil, era o próprio Deus, né? Deus era essa fonte de alegria, de ânimo e de motivação, de vontade para continuar o trabalho, porque a promessa era dele, a obra era dele. E para nós é a mesma coisa. Tem várias outras coisas aqui que a gente poderia aprender, né, nesse livro de Neemias, que é muito rico e que serve para nós hoje também, para nossa vida cristã, para nossa caminhada com Deus. Mas eu queria, para não me alongar muito, então terminar. Lá em Neemias 6 vai dizer que o muro ficou pronto em 52 dias. Aquela cidade estava em ruínas há 120 anos, desde que a cidade foi tomada pelos babilônios, né? E eu esqueci de falar, né, que agora, quando houve esse decreto que possibilitou que os judeus voltassem ali para a terra, já não era mais o Império Babilônio, né? Era o Império Medo-Persa, e o rei Artaxerxes era desse outro império que conquistou o Império Babilônio, o Império Medo-Persa. Então, eu esqueci de falar isso. Mas, então essa cidade estava há 120 anos em ruínas, e em 52 dias, pelo poder de Deus, pela mão de Deus,
pela capacitação de Deus, aquelas pessoas, aqueles muros foram reconstruídos. E a palavra vai dizer, lá em Neemias 6:16, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho. Então eles não tiveram outra opção que não fosse dar honra, glória e louvor a Deus, dar o crédito ao Senhor Deus dos céus por tudo aquilo que havia sido feito, porque humanamente não era possível. E é importante também dizer que essa obra, que esse trabalho, que esse projeto e, enfim, que essa reforma que Neemias liderou, né, com a ajuda de outros homens de Deus, foi muito além da questão política, da questão da estrutura da cidade, da prosperidade, do bem-estar social, né? Mas ele promoveu ali uma reforma espiritual, né? Um retorno aos mandamentos, né? A obediência à lei de Deus, ao culto como Deus havia ordenado. Houve, juntamente ali com Esdras, né? Um esforço, um movimento de ler e ensinar, explicar e aplicar a palavra de Deus ao povo, de combater práticas erradas, por exemplo, naquela época, o trabalhar no sábado, que era um mandamento, não trabalhar nos sábados, e o povo estava comprando, vendendo e fazendo tudo que não podia no sábado, como Deus já havia proibido. Então, eles restauraram, né, o cumprimento desse mandamento. As ofertas que tinham que ser trazidas ali ao templo, os dízimos, e tudo aquilo que o Senhor havia ordenado, que estava na lei, que eles deveriam fazer como parte do culto a Deus, né? Tinha os mandamentos também em relação ao próximo, que eles não deveriam, por exemplo, cobrar juros, que eles não deveriam explorar, né? Que os ricos não deviam explorar os mais pobres, né? Que eles deveriam ter misericórdia dos seus compatriotas, né? E existiam leis na palavra de Deus para isso, né? Que as dívidas deveriam ser canceladas de tempos em tempos, que não poderia haver a cobrança de juros, e tudo isso estava sendo feito, né? Então, o Neemias ajudou a restaurar essas práticas também com relação ao próximo, né? E é isso que Deus também espera de nós, que conforme a gente vá buscando o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, que nós, à medida que vamos nos relacionando com Ele, entendendo que certas coisas são erradas, entendendo que nós devemos mudar a nossa maneira de pensar, de agir, que a gente vá se alinhando a essa vontade de Deus para nós, né? É um processo, sim. A gente tem altos e baixos, a gente cai, a gente tropeça, mas a gente deve sempre se voltar para Deus em arrependimento, com humildade, reconhecendo que nós falhamos, confessando o nosso pecado e reconhecendo a nossa dependência dele. Porque essa é a obra de Deus para a nossa vida. É isso que ele planejou para nós. E Deus promete para nós na palavra dele. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai dizer, se a gente responder, se a gente aceitar esse chamado, ele vai dizer assim, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então ele está dizendo aqui que Deus sempre vai prover para nós todas as forças, os recursos que a gente precisar, todo momento que a gente precisar dele, ele está ao nosso lado para nos ajudar e nos fortalecer nos momentos de dificuldade. E também lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim, né? Deus vai dizer assim para nós, que através do apóstolo Paulo, aquele que começou boa obra em vocês, que é o próprio Deus, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Até que o Senhor Jesus volte uma segunda vez e restaure todas as coisas. Então eu queria deixar você com essa promessa. Eu espero que essa palavra restaure as suas esperanças, as suas forças, o seu ânimo, a sua confiança, a sua fé em Deus. E se você nunca entregou a sua vida a Deus, a Jesus, se você nunca reconheceu o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, que você possa fazer isso agora. Talvez você tenha uma imagem errada de Deus, uma imagem de um Deus cruel, frio, injusto, exigente, inalcançável, inatingível. Mas como a gente viu aqui hoje, o nosso Deus é um Deus justo, fiel, misericordioso, compassivo, bondoso, perdoador, disposto a receber você como filho, como filha dele. Então, se você quer entregar a sua vida, se você quer que Deus dirija a sua vida, as suas decisões, suas atitudes, os seus pensamentos, se você quer aceitar o sacrifício que o Senhor Jesus fez pelo seu pecado e reconhecer que você não é bom, não é boa o suficiente, mas que você depende do Senhor e confia nele, faça isso agora com suas palavras, converse com Deus do seu jeito, reconheça que você tem feito coisas erradas, que você tem pecado, peça perdão
a Deus, reconheça que você depende dele, que você o aceita como Senhor e como Salvador da sua vida. Então vamos orar para terminar esse tempo. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada pelo privilégio de poder compartilhar das boas novas. Eu peço que o Senhor use isso que foi dito, que o Senhor fale com cada um, que o Senhor se revele a cada pessoa que ouviu essa mensagem, que elas consigam ouvir a tua voz. Abre a mente, o coração, o entendimento e age com poder na vida delas, manifesta a tua presença, faz milagres, abençoa, traz cura, libertação, transformação, mudança de vida. Muito obrigada, Pai, por enviar o teu Filho para morrer por nós e nos aceitar, nos receber e nos amar como os filhos e filhas teus. Eu te louvo, te agradeço e bendigo o teu nome. Peço que o Senhor visite cada um, a cada família, que cada um possa ser tocado, possa ser transformado e que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou. É o que eu te peço e já te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.